Gente, hoje eu vou falar sobre Nossa Senhora do Nilo, da Scholastic Mukasonga. Eu não queria falar sobre dois livros da mesma autora direto. Tô tentando variar, né? Tô tentando dar várias perspectivas das coisas que eu leio e também dar conta das sugestões de leitura que vocês estão fazendo. Nossa Senhora do Nilo é uma leitura muito diferente da Mulher de Pés Descalços. É um educandário que segue um sistema de cotas raciais. Só 10% das meninas que têm acesso ao educandário são tutsis, né? E a Scholastic é tutsi. E aí os conflitos que acontecem nesse educandário, eles são uma espécie de preparação, de prelúdio para o massacre que depois acontece em Ruanda, né? O livro traz cenas na escola, só que nesse contexto de pré-guerra, né, e nesse contexto de discriminação racial fortíssimo, né, como por exemplo a chegada das meninas ao educandário com seus diferentes meios de transporte, vindo com um carrão importado ou vindo de carona, né, enfim. Então as cenas vão mostrando os diferentes níveis de acesso que as meninas têm por etnia e por posicionamento social, acesso a bens mesmo, né, e acesso a privilégios sociais. E isso vai ecoando uma série de cenas, né, que eu estava acostumada a ver em outros contextos, inclusive no contexto americano, né, aquelas coisas que a gente vê mais na televisão, né, de poxa, eu queria ter um carro bacana para chegar na escola, só que num contexto completamente diferente e também ecoando cenas da minha própria vida, que eu acredito que sejam cenas da nossa própria vida, né, das comparações que se faz na escola e do que realmente importa na hora de definir quem é amigo de quem, só que num contexto de pré-guerra, num contexto altamente tenso. Então é um livro que faz repensar o sistema educacional, quais são as vocações do sistema educacional, para que serve a escola. Eu cheguei a comentar quando eu estava falando da Mulher de Pés Descalços, também da Scholastic, que ela reconstrói cenas, né, de uma forma muito complexa, muito viva e tal. E eu acho mesmo que uma das grandes lições que fica dos livros dela é como construir essas cenas. É bacana ver como é que ela desconstrói o tempo todo a noção de vilão e mocinho, porque essas noções realmente não se aplicam. Então você não consegue seguir muito com uma expectativa de que uma determinada menina, por ter tomado uma determinada atitude, agiu como vilã. Eu acho assim que é legal ler Nossa Senhora do Nilo se você pensa educação, se você pensa educação em qualquer contexto, se você pensa o papel das mulheres na educação, o papel da escolarização especificamente, por que existem escolas, por que a gente escolariza pessoas, por que a gente escolariza mulheres. Tem muitas coisas que aparecem nesse contexto que aparentemente não tem nada a ver com o nosso e que ecoam a realidade brasileira das escolas até hoje. Não é a realidade das escolas na década de 60, na década de 50. É a realidade das escolas brasileiras hoje, né? Guardadas as devidas proporções. E também para conhecer uma cultura completamente diferente, às vezes até para imaginar que se a gente continua em alguns processos de individualismo e de separação que estão sendo propostos para o sistema educacional hoje, onde é que isso pode parar também, né? Mas eu acho que uma coisa que acontece tanto na Mulher dos Pés Descalços quanto nesse livro do Scholastic, e que nesse livro fica mais evidente, assim, legal ler se você está pensando sobre como tomar decisões morais difíceis, porque o contexto de pré-guerra e o contexto de guerra tem isso, né? Eles te colocam diante de decisões morais impossíveis. E aí chega um momento em que você tem que, em relação a certo e errado, tudo se flexibiliza. E aí como é que você faz para decidir que caminho tomar num ambiente em que realmente não existe a possibilidade de prever qual vai ser o seu futuro,
né? Nem qual é o nível de violência que você pode vir a sofrer. Nossa Senhora do Nilo, acho que isso fica mais claro. Eu acho que a gente pensa mais sobre isso do que na mulher dos pés descalços. Então, até porque é um ambiente mais... A sociedade está toda, de certa forma, representada ali, naquele educandário, né? Esse é um microcosmos, assim, que ajuda a gente a entender o que estava acontecendo naquela época, da perspectiva da escolastique. Então, pensar a educação, pensar o papel da mulher dentro do ambiente escolar, pensar a própria escola, para que serve, etc, etc. E também pensar a moral, assim, quais são as bases da moral. E assim, não moral no sentido de moralismo, né? Mas como que eu tomo decisões difíceis em situações em que eu realmente não tenho controle sobre, né? Não tenho nem como, né, imaginar qual vai ser o resultado daquilo. Como é que eu tomo decisões que são praticamente impossíveis de se tomar? É isso.